Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida, como vão vocês? Tudo bem? Estamos aqui para mais o nosso café espiritual. Que bom ter você aí comigo, que bom quando você compartilha a mensagem de Deus a mais um coração, que cada um desses devocionais diários possa ser Deus falando contigo, Deus respondendo às suas orações. Temos feito, estado muito felizes quando nós vemos os testemunhos, quando alguém manda uma mensagem para nós e declara como tem sido importante esses devocionais na vida de alguém. Então, queridos, hoje, nessa manhã, na nossa série ainda em 1 Crônicas, queremos falar sobre adoração. Você crê que a adoração ela transforma o ambiente? Você crê que quando você adora o Senhor, algo sobrenatural acontece? Então hoje queremos falar sobre a adoração que estabelece o governo de Deus na nossa vida. Sim, queridos. E a palavra hoje em 1 Crônicas 16, ela diz ao nosso coração: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Davi está declarando isso quando nesse capítulo 16 ele está num momento decisivo. A Arca da Aliança, que é símbolo da presença de Deus, nós já falamos sobre isso aqui nos devocionais anteriores, você pode ouvir depois. Quando a arca volta para o centro da vida do povo de Deus. E o que Davi faz? Quando a presença simbolizada pela arca volta, a adoração é restaurada. Davi, ele não organiza um exército, ele organiza adoradores, aleluia! E isso revela para nós que antes de governar territórios, Deus governa ambientes através da adoração. Davi entende, queridos, que o verdadeiro governo não começa no trono. Ele era rei, mas ele antes de ser rei, ele era um adorador, ele era um servo. Ele entende que o verdadeiro governo de Deus começa no altar. Então, queridos, quando o texto diz rendei graças, não é só sobre adoração, sobre gratidão, é sobre um ato de reconhecimento, é uma escolha de adorar e reconhecer a autoridade de Deus. Será que temos feito isso na nossa vida? Que hoje, nessa manhã, nós possamos entender que quando adoramos, estamos declarando que Deus está no controle, que Deus está reinando, que Deus está governando a nossa vida, aleluia. Por isso, meus amados irmãos, adorar não é apenas um sentimento, não é uma emoção, é um alinhamento que nós temos com Deus. Nós não adoramos só quando sentimos, nós adoramos para estabelecer o governo de Deus na nossa vida. Quando saímos do ambiente do culto, que ali nós estamos naquela atmosfera de adoração, o que nós fazemos? Quando nós estamos diante de adversidades, quando vamos para nossa casa e enfrentamos as batalhas espirituais, quando não estamos mais naquele ambiente, naquela atmosfera de culto, que nós sentimos, percebemos a presença de Deus. Quando nós chegamos à nossa casa e vemos que muitas vezes a batalha se levanta, é aí que entra a nossa prova da fé para adorarmos ao Senhor em qualquer circunstância, não apenas quando tudo vai bem. Lembra quando Davi adorava e o espírito maligno saía de Saul? A adoração, queridos, muda a atmosfera. Você pode crer nisso nessa manhã? Então, que nós possamos fazer como Davi. Davi levantou cânticos, Davi rendeu graças, Davi declarou publicamente a glória de Deus. Então, queridos, que nós possamos crer que a adoração ela faz três coisas: expulsa o caos, expulsa o inimigo, porque Deus habita no meio dos perfeitos louvores. Falamos agora, não é verdade? Que aquele espírito opressor saía de Saul quando Davi adorava. A adoração estabelece a ordem de Deus. Deus que governa. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus em Hebreus 13:15, ela declara para nós, deixa eu abrir aqui, portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isso é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome.
que nós possamos crer que quando a nossa fé ela está madura, ela não depende da circunstância, ela vai adorar a Deus quando tudo está bem, em forma de gratidão, e quando tudo está difícil, como forma de um governo espiritual sendo estabelecido na nossa vida, para que o inimigo ele saiba que Deus está governando o nosso coração. Então, queridos, que nós possamos crer que se adorarmos, nós estaremos sendo alinhados ao coração de Deus. Davi, ele não canta apenas. Cantar é muito fácil, não é verdade? Mas não é isso que Deus quer. Ele quer adoração. Um coração que verdadeiramente o adore em espírito e em verdade. Então, queridos, que a adoração não seja um evento, mas um estilo de vida em cada um de nós. Porque se nós escolhermos viver em adoração, nós vamos tomar melhores decisões, nós vamos termos discernimento melhor, nós vamos caminhar em direção ao propósito e à vontade de Deus e não vamos nos perder emocionalmente, porque estamos constantemente em adoração, entregando o governo da nossa vida para Deus. Então adore antes de agir. Antes de tomar decisões, estabeleça Deus no centro da sua, da minha, da nossa vida. Adoremos mesmo sem sentir. Declaremos quem é Deus através da nossa adoração. Falemos, proclamemos, exaltemos o nome do Senhor. Aleluia! Criemos esse ambiente de adoração na nossa casa, no nosso carro, enquanto estamos indo, vindo, na nossa rotina diária, que possamos adorar a tempo e a fora de tempo. Porque onde há adoração, eu creio que há um governo de Deus estabelecido. Quem adora, querido, não reage apenas a um ambiente, transforma esse ambiente. Você pode dar glória a Deus? Então hoje, creia, Deus não está procurando perfeição, Ele nos conhece. Ele quer sim nos aperfeiçoar, mas Ele sabe as nossas limitações. Ele está procurando em nós posicionamento como adoradores, assim como Davi, que nós possamos decidir, Deus governa a minha vida. E se Ele governa, o caos perde força, a confusão perde voz e o céu se manifesta na terra. Você pode crer nisso hoje junto comigo? Então vamos juntos orar, vamos juntos agradecer a Deus. Pai querido, Pai amado, nós queremos na Tua presença, Senhor, render graças, adoração, declarar o Teu nome, declarar que o Senhor é quem governa, declarar que o Senhor está na nossa casa, declarar que o Senhor está no nosso coração, nos nossos pensamentos, na nossa vida, adorar ao Teu nome, Senhor, em todo o tempo, Jesus. Ensina-nos a adorar, ensina-nos, Senhor, no momento, Senhor, das provas, no momento, Senhor, das setas, das batalhas espirituais, a adorarmos o Teu nome, Senhor, celebrarmos o Deus da nossa vida, até que a vitória venha. E mesmo que ela não venha, Senhor, nós vamos adorar por quem Tu és, porque Tu és o Deus e o Salvador da nossa vida, da nossa casa, dos nossos filhos. Tu és Senhor de tudo que temos e tudo que somos. Assim oramos agradecidos nesse nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, amanhã, feriado, que se você for viajar, passear, que você vá em adoração. Que a adoração ao Senhor esteja constantemente nos seus lábios. Que no dia do trabalho você agradeça a Jesus, porque Ele te concedeu portas abertas. E ainda que elas estejam fechadas, adore até que a porta se abra. Mas amanhã, nosso café espiritual, eu espero por você. Amanhã nós teremos um café espiritual especial, que nós vamos estar falando sobre esse dia e da importância que ele tem diante do Senhor. Até amanhã, que Deus te abençoe e te guarde. Shalom.
Adonai.